A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. As forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nesta noite eu quero continuar nesse contexto do mês de setembro, quando nós temos falado aqui e as demais igrejas batistas em todo o Brasil sobre o grande desafio de missões, missões nacionais, a pátria para Cristo. O desafio que temos de levarmos a mensagem da salvação, de norte a sul, deste imenso e complexo país, não é? Neste final de semana estamos falando sobre o desafio de levarmos Jesus para os surdos. Mas nós temos tantos grupos, tantas tribos, né? Nós temos tantos estados, tantas cidades, tantos lugares. Alguns lugares ricos e alguns lugares pobres. Todos eles igualmente precisam de Jesus. E então Deus colocou em meu coração estarmos falando sobre fidelidade. Porque se nós queremos que a igreja leve a mensagem do Senhor, se nós queremos que a igreja conquiste o nosso país, a nossa nação, o nosso povo para Cristo, para o Senhor Jesus, a igreja precisa compreender a importância fundamental da fidelidade. Eu e você, nós somos a igreja.
A igreja ela é constituída, ela é formada de pessoas como você e eu. E nós precisamos ser fiéis. Se queremos fazer a nossa parte, se queremos chegar diante do Senhor um dia com as nossas mãos e mostrarmos a Ele os frutos que nós colhemos por causa da nossa fidelidade. E nós começamos domingo passado numa introdução falando sobre a fidelidade de Deus, que é a razão maior da nossa fidelidade. A razão pela qual eu devo ser fiel é porque antes Deus é fiel na minha vida. Nesta noite eu quero continuar esta breve série de mensagens falando sobre fidelidade ao Senhor. E o texto é este, Apocalipse capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia aí, em mãos, Apocalipse 2:10, a última parte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração nesta noite a partir deste texto. Então nós aprendemos domingo passado à noite que Deus é fiel. Inclusive nós cantamos um hino maravilhoso que declara, que afirma exatamente assim: Tu és fiel, Senhor. E em Deuteronômio capítulo 7, versículos de 7 a 9, nós descobrimos que Deus, que Deus é fiel. Descobrimos que Deus nos ama, por isso Ele é fiel. Descobrimos que Deus tem misericórdia de nós e nos perdoa, por isso Ele é fiel. Descobrimos que Deus nos livra, nos liberta, nos salva, como fez com o seu povo que estava no Egito, e isso significa que Deus é fiel. A fidelidade de Deus significa que Deus, Ele jamais mente. Ele é leal, Ele é honesto. Ele tem um compromisso com você e Ele cumpre com a sua palavra. Isso significa que Deus é fiel. Deus é fiel e por isso Ele abençoa você. Por isso Ele cuida da sua vida. E vejam que maravilhoso, a Bíblia chega ao extremo de dizer que mesmo que eu seja infiel, Deus será fiel em minha vida. Claro que eu não posso ser imaturo, infantil espiritualmente, e já que a Bíblia diz que eu não preciso ser fiel, que mesmo que eu seja infiel, Deus será fiel sobre a minha vida, e ter uma vida cristã assim, medíocre, sendo infiel, sem compromisso, sendo desleal, traindo o meu Deus. E foi isso que nós descobrimos. Descobrimos que Deus escolheu soberanamente a nação de Israel e que Ele transformou aquele povo no seu povo, como Ele deseja fazer comigo e com você hoje, também através do seu Filho, o Senhor Jesus. Por isso que Israel foi um povo abençoado, próspero, um povo que cresceu, um povo que se tornou uma referência em todo o mundo. E o povo que Deus deu o privilégio de ser um instrumento para que a sua mensagem chegasse a todo o mundo. Esse é o significado da palavra fiel. Fidelidade é a característica de quem é fiel, leal, confiável, honesto, verdadeiro. E o nosso Deus é exatamente tudo isso. Este é o caráter de Deus. E nós devemos ser assim também. Eu devo ser assim também. Você deve ser assim também. No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, nós temos que ser fiéis, leais, confiáveis, honestos, verdadeiros. E nós terminamos a nossa mensagem dizendo exatamente isso. Apegue-se a essa fidelidade de Deus. Alegre-se com essa fidelidade de Deus. Receba e tome posse da fidelidade de Deus sobre a sua vida e viva sob essa fidelidade do Senhor. Descanse e confie na fidelidade de Deus e também compartilhe e mostre aos outros que Deus, que Deus é fiel. E claro, viva essa fidelidade. Seja fiel ao Senhor, pois o Senhor tem sido fiel em sua vida. E agora, nesta noite, eu quero chamar sua atenção para este texto, para nós falarmos sobre a importância de nós também sermos
fiéis. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, diz o texto. É um mandamento, né? É um mandamento. Ele já começa utilizando a ideia de ordem. Deus está dizendo, seja fiel. Ele está mandando, Ele está ordenando, seja fiel. Essa é a expectativa do coração de Deus, é o desejo dEle, é o projeto dEle, é o plano dEle para a sua vida. Então Ele está dizendo a mim e a você nesta noite, meu irmão, minha irmã, ser fiel. Não é uma opção, não. Eu não tenho uma escolha. Eu preciso ser fiel. Eu tenho que ser fiel. Mas em que momento Deus estava dizendo ser fiel? Meus irmãos, este texto faz parte de uma carta. Na verdade, uma das 7 cartas que foram enviadas para 7 igrejas da Ásia. Deus queria falar ao seu povo, e Ele queria falar através de 7 igrejas, para falar, na verdade, a todas as igrejas em todo o mundo, em todo o tempo. E Ele então mandou uma carta para uma igreja que havia numa cidade chamada Esmirna. E sabe qual era o momento que eles estavam vivendo, quando Deus, na pessoa do Senhor Jesus, disse a eles, ser fiel? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo incompreendidos, eles eram presos, eles eram torturados, eles eram mortos. E mesmo neste ambiente, nesta atmosfera, neste clima de perseguição, de dor, de sofrimento, de lágrimas, de perdas e até mesmo de morte, de grande sofrimento, de prisões, Deus olha para eles e diz, eu preciso, eu quero, eu desejo que vocês sejam fiéis, que vocês permaneçam firmes, que vocês permaneçam comigo, que vocês fiquem ligados, conectados comigo, haja o que houver, ser fiel. Ser fiel. Não negue a sua fé, não recue, não volte atrás, não vire as costas ao Senhor, haja o que houver, ser fiel. Agora veja, quando nós estudamos e pesquisamos um pouco mais sobre a cidade de Esmirna, e sobre aquela igreja que sofria, que era perseguida, que estava passando por esse momento de cruciantes dores, fracassos e decepções. Vejam só que detalhe maravilhoso. Das 7 cartas que o Senhor Jesus envia às 7 igrejas, em apenas 2 cartas, Ele apenas faz elogios. Porque nas outras 5 cartas, em parte ele elogia e em parte ele critica as igrejas. E a carta enviada a Esmirna só tem elogios. Sabe por quê? Porque aquela igreja era uma igreja fiel. Sabe o que mais? De todas as 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, apenas uma cidade existe até hoje, que fica na Turquia. E sabe qual é a igreja? Qual é a cidade? Hoje tem 3 milhões de habitantes. É Esmirna. Sabe por quê? Porque vale a pena ser fiel. Porque vale a pena ser fiel. Porque Deus é fiel. Vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício, vale a pena a disciplina. Segundo um comentarista bíblico, o pastor Grant Osborne, a mensagem do Apocalipse é a mensagem da perseverança. Mas a mensagem do Apocalipse é principalmente a mensagem da fidelidade. A fidelidade de Deus sobre nós e a importância da nossa fidelidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque a história do Apocalipse é uma história que diz assim: a igreja vai sofrer, a igreja será perseguida, a igreja será desprezada pelo mundo, a igreja não é do mundo e ela viverá na contramão dos valores do mundo. Mas Deus é fiel com o seu povo
e o seu povo precisa ser fiel com o Senhor. Porque no final da história, na conclusão da história, quando Jesus voltar, quando vier o fim dos tempos, quando esse mundo acabar, e isso está muito próximo, sabemos, a fidelidade de Deus fará a diferença. Porque o seu povo sobreviverá, o seu povo, a sua igreja, os salvos em Cristo Jesus, herdarão a eternidade no céu. É isso que diz a palavra de Deus. É isso que está escrito nas páginas das Escrituras Sagradas, e é por isso que Apocalipse 2:10 diz: sê fiel. Agora, veja, ouça. Será que é mais fácil ser fiel nas tribulações? Será que é mais fácil sermos infiéis quando vivemos uma vida abundante? Será que somente conseguimos ser fiéis com dor, com sofrimento, com perseguições, com lágrimas, com perdas? Será que a nossa natureza humana é tão baixa assim? E aí uma pergunta importante: você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido leal ao Senhor? Servindo somente a Ele, buscando somente a Ele, dedicando-se somente a Ele, consagrando, se oferecendo, se entregando somente a Ele? Ele pode confiar em você? Ele pode contar com você? Com o seu tempo, com o seu testemunho fiel e eficaz, com seus dons e talentos disponíveis, com seus recursos financeiros, com seu envolvimento, com a sua participação nas coisas do reino de Deus? Você tem sido fiel assim? Sabe, a palavra fiel aqui é a palavra utilizada para aquele soldado do exército que recebia uma ordem dos seus superiores e ele obedecia até o fim, porque esse soldado era um soldado de inteira confiança. Esta é a palavra fiel que está aqui, significa que aquele soldado era um soldado de responsabilidade. Ele tinha compromisso. E esses soldados eram tão fiéis que muitas vezes eles perdiam a vida obedecendo aos seus superiores. E quando um soldado fiel era preso, ele não revelava qualquer segredo ao inimigo, mesmo que muitas vezes ele fosse torturado e mesmo que muitas vezes ele fosse ameaçado ou até morto. E o texto que nós temos diante de nós nessa noite é muito claro. Seja fiel, inclusive se necessário for, a sua fidelidade levá-lo até a morte. Seja fiel até a ponto de morrer, se for preciso, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Assistimos aqui há poucos dias a companhia de teatro MC16, e eu aproveito para me redimir do erro cometido dias atrás, que eu anunciei como sendo a companhia de artes Semear e Vida, né? Alguma coisa parecida com isso. Eu misturei o nosso programa de TV com a companhia de artes da igreja, e aí eu preciso me redimir. Mas a companhia MC16 apresentou um teatro aqui contando a história de um pastor que foi, durante 15 anos, prisioneiro da ditadura. E lá na Bulgária, o pastor Popov sofreu, mas manteve-se em todo o tempo fiel, porque ele tinha um compromisso com Deus. E no final da sua história, Deus honrou a sua fidelidade e lhe deu a vitória. Quando nós falamos que Deus é fiel, nós olhamos para a história do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e descobrimos que Ele foi fiel a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário. Será que a minha fidelidade, a sua fidelidade, será que a fidelidade da igreja está disposta a chegar a este extremo? Aqui está a grande verdade do texto bíblico e da mensagem desta noite. O nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus, tem uma expectativa. E a expectativa é essa, que você seja um crente fiel a Ele. A sua fidelidade é um desejo do Senhor. A sua fidelidade é um desejo do Senhor. A sua fidelidade no seu tempo, a sua fidelidade nos seus dons e talentos,
a sua fidelidade nos seus recursos financeiros, a sua fidelidade no seu testemunho eficaz, enfim, a sua fidelidade em todas as áreas da sua vida, para que qualquer pessoa, ao olhar para você, consiga chegar somente a uma única conclusão: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, porque esse homem e essa mulher vivem uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus. Esse homem e essa mulher honram o nome de cristãos. Esse homem e essa mulher são fiéis a Deus, porque conhecem a sua palavra e estão em todo o tempo obedecendo a sua palavra. O Senhor olha para a sua vida, e eu creio que é exatamente isso que Ele deseja, é exatamente isso que Ele espera, haja o que houver. Fiz uma viagem de emergência neste final de semana, quinta, sexta e sábado. Estive com algumas pessoas da minha família em Brasília, e eles estão vivendo um momento muito complexo, um momento muito difícil, um momento de crise muito profunda, e nós estivemos ali na tentativa de ajudá-los de alguma forma, aconselhando e orando com eles. E conversando com uma das pessoas da família, num determinado momento eu disse assim: haja o que houver, seja qual for o final dessa história, desse momento, seja lá o que acontecer, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça na presença do Senhor, permaneça. Não abandone Deus, não abandone o Senhor, não abandone a sua palavra, não abandone a Bíblia, não abandone a oração, não abandone o louvor e não abandone a sua igreja. Haja o que houver, até mesmo a morte. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus, do ponto de vista de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus para conosco. Que bom seria se nós tivéssemos na Bíblia algum texto que dissesse assim: nada pode separar o nosso amor de Deus. Nada pode abalar o nosso amor, que é muito mais do que sentimentos e emoções, é um compromisso, é fidelidade, é responsabilidade. Amor é uma decisão. Você decide amar, e então você se entrega a esse amor, você se dedica a esse amor, você investe nesse amor, você trabalha em favor desse amor, como no casamento. E quando você não faz isso, você compromete o seu casamento, você compromete a sua família, você compromete a sua própria vida, a sua própria felicidade. É muito bom, é muito fácil, é muito agradável, é muito gostoso quando nós ouvimos uma mensagem como a do último domingo: Deus é fiel, Deus é bom, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão está sobre nós, Deus cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele está sempre conosco. Como é bom ouvirmos uma mensagem assim, mas como é difícil ouvirmos que essa fidelidade requer reciprocidade, que eu também preciso ser fiel, que também eu preciso dar a prioridade na minha vida para Deus, e para as coisas de Deus, e para o reino de Deus. É difícil porque isso exige, é difícil porque às vezes é doloroso, porque às vezes temos que abrir mão, às vezes temos que perder. É difícil ouvir o pastor dizendo na igreja: meu irmão, ser fiel até a morte, porque quando a morte nos ameaça, nós queremos sair correndo para livrarmos da morte. Mas, finalmente, eu quero concluir dizendo que este texto, Apocalipse 2:10, a última parte dele, diz: ser fiel até a morte, mas ele também diz: dar-te-ei a coroa da vida. O texto fala de uma recompensa. A fidelidade será recompensada pelo Senhor. A recompensa, o prêmio, será a coroa da vida. Não estamos aqui defendendo a bandeira do legalismo.
E também não estamos aqui pregando a bandeira da graça de modo superficial. Na verdade, são duas asas de um mesmo pássaro que somente voará nessas condições. E sabe, eu creio que a graça de Deus exige de nós muito mais do que a lei. Porque a lei exige de nós apenas uma pequena parcela. Por exemplo, a lei vai dizer que eu tenho que guardar o sábado, ou seja, um dia santificado ao Senhor. A lei diz e eu preciso obedecer a lei literalmente, e separar dos 7 dias da semana, um dia para dizer, esse é o dia do Senhor. E sabe o que é que a graça faz conosco? Ela vai além e ela exige muito mais, e a graça vai dizer assim, todos os 7 dias pertencem ao Senhor. Todos os 7 dias eu tenho que viver em fidelidade. Todos os 7 dias da semana, todas as 24 horas de cada um desses 7 dias, eu tenho que ser fiel, viver em santidade e buscar ao Senhor. Naqueles dias, naquela cidade de Esmirna, todos conheciam os famosos jogos, as competições esportivas, corridas, lutas, manejo e habilidade de material bélico, entre outros. E sabe o que acontecia? Há 2000 anos, era assim, o vencedor ganhava como prêmio uma coroa. E essa coroa era feita de galhos e folhas de uma árvore chamada oliveira. O apóstolo Paulo escreveu sobre este texto. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para receberem uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Tiago também, o apóstolo, escreveu sobre a coroa da vida e ele escreveu assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É claro que o texto não está falando de uma coroa feita de alguns ramos e folhas de uma árvore chamada oliveira ou algo parecido, porque o texto está fazendo menção à coroa da vida. O prêmio é a eternidade da alma no céu. Embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, o arrependimento, o amor de Deus, tudo isso vem antes, mas Deus também está dizendo, eu te salvo pela graça, e você, por favor, seja fiel. A Bíblia não diz, seja fiel, porque aí você talvez vai merecer e será salvo. Mas o que a Bíblia está dizendo é, você será salvo e então viva essa salvação. Viva essa fidelidade, porque Deus já foi fiel. Ame ao Senhor, porque Ele já amou você. Não vou ser fiel para ser salvo, mas serei fiel porque eu já sou salvo. Se não tem sido assim na sua vida, meu irmão, me desculpe, me perdoe a sinceridade e a dureza da minha palavra, mas você precisa repensar o seu relacionamento com Deus e inclusive até mesmo a sua salvação. Se você acha que é salvo, tem Jesus em seu coração e a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas você tem dificuldade de ser fiel, então, por favor, ainda hoje, reconsidere a sua salvação. Reconsidere, porque que compromisso é esse? Que responsabilidade é essa? Que fidelidade é essa? Que amor é esse? E que salvação é essa que não muda, que não transforma? O tema deste mês, da Junta de Missões, da nossa campanha deste ano de 2017 é Jesus, transformação e vida. Então, se não houve transformação, ainda não há vida, não há salvação. Considere isso, enquanto ainda há tempo.
Porque hoje, aqui e agora, o Senhor Jesus espera que a sua vida seja uma vida vivida com fidelidade. Que você esteja honrando o nome do Senhor no seu trabalho, lá onde você estuda, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Que você seja fiel e esteja honrando o nome do Senhor lá na sua casa, no seu lar, na sua família. Que você seja fiel com o seu tempo, com seus dons e talentos, com seus recursos. Hoje, aqui e agora, o Senhor está dizendo a mim e a você: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor em tudo na sua vida, dando um excelente testemunho, um bom testemunho, um testemunho eficaz da salvação. Seja fiel ao Senhor em tudo, na família, nos estudos, nos seus negócios. Seja fiel em sua igreja. Ouça, não troque o Senhor Jesus por nenhum dinheiro, como fez Judas Iscariotes, e nós falamos sobre isso há 2 semanas aqui. Porque o contrário de fidelidade é ser traidor. E Judas Iscariotes trocou a sua fidelidade, vendeu a sua fidelidade, tornou-se o maior traidor da história da humanidade por algumas moedas. Não troque o Senhor Jesus e a sua fidelidade por nenhum dinheiro do mundo, como fez Judas. Não troque Jesus por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Um prato de lentilhas. Um prato de sopa. Um prato. Vejam a que ponto um ser humano pode chegar. Trocar a sua fidelidade, trocar o seu compromisso, o seu relacionamento com Deus por um prato de lentilhas. O que significa que muitos que estão me ouvindo pela TV, pela internet e aqui também nesse santuário, talvez estejam nesse momento trocando Jesus, trocando a sua fidelidade por algo tão insignificante, que não vale a pena. Porque nada nesse mundo se compara à salvação. E quando você é infiel ao Senhor, você está entristecendo o coração de Deus. Quando você é infiel, descomprometido, quando você é irresponsável no seu relacionamento com Deus, quando você é desleal, quando você é falso e mentiroso, você está entristecendo o coração de Deus. Que fidelidade é essa? Pense nisso, reflita. Também lhe digo mais nessa noite: não troque Jesus por uma barra de ouro, como fez Acã. Acã trocou a sua fidelidade a Deus por uma barra de ouro. E levou todo o exército de Israel a uma derrota. E milhares de soldados foram mortos à espada do inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, seja fiel até a morte. Ser fiel. A Bíblia Sagrada afirma em 1 Pedro 1,16 que devemos ser santos porque o Senhor Deus é santo. E eu nesta noite quero afirmar aqui: seja fiel ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a você. Ele cuida de você. Ele abençoa você. Ele livra você. Ele dá direção a você. Ele salva você. Ele ama você. Qual tem sido a nossa resposta à fidelidade de Deus? Tem sido recíproca? Você tem sido fiel? O meu desafio nesta noite é fazê-lo pensar, refletir e considerar a esse respeito. Porque a palavra de Deus diz a mim e a você, nesta noite, com muita clareza, com todas as letras, de maneira muito simples e compreensível, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão abrangente e tão incisiva e contundente. Ser fiel. Ser fiel até a morte.
diz o Senhor. Ser fiel até a morte. Deus diz: e eu darei a você a coroa da vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus, diga para Deus assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje aqui? O que precisa mudar, o que precisa ser transformado na minha vida, Senhor? O que é que não está bom e o que é que eu tenho feito ou deixado de fazer que tenha entristecido o teu coração? O Senhor é tão fiel comigo. Eu não quero ser infiel. Porque eu quero ouvir no último dia: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Só você sabe se você de fato tem sido fiel. Só você sabe se você tem sido infiel. Só você sabe como tem sido a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Só você e Ele sabem. Ore e diga: Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a crescer. Me ajude a amadurecer espiritualmente, a compreender as verdades contidas na Tua palavra. Ore, diga para Deus: Senhor, me ajude. Que eu não tenha nenhuma dificuldade com nenhum ensino da Tua palavra, seja ele qual for. Mas que eu possa ouvir e compreender e de uma maneira muito natural obedecer. Ore, meu irmão, minha irmã, ore, diga para Deus agora: Pai, que obedecer ao Senhor e ser fiel ao Senhor nunca seja um sacrifício para mim. Ore. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra. Para todos esses que estão aqui neste templo, para aqueles que estão nos assistindo pela internet e aqueles que assistirão pela TV, muito obrigado. Como igreja queremos cumprir o ID, queremos fazer missões assim também, usando esses recursos que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela Tua palavra e pelo desafio que ela traz a todos nós aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Quero
continua fazendo por nós. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor receba este culto, esse louvor, tudo que acontecer aqui, como uma expressão, Deus, da nossa gratidão. Assim que oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém. Vamos cantar juntos. Entre o antes e o depois. Quero te ouvir. Não posso explicar. O amor transformou, galeria, esse mundo sem cor. E aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Você crê? Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. mystery ride, and I'm so dizzy.